Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui para fazer mais um pós-jogo, dessa vez para falar do lamentável jogo, né, da lamentável partida de Guarani e Brusque, mais uma vez lamentável, diga-se de passagem, do péssimo desempenho do time do Guarani e que culminou numa derrota de 1-0, gol que aconteceu logo no comecinho do jogo, um gol de cabeça num escanteio, numa falha de marcação bizarra. E eu acho que vale até comentar um pouco sobre isso. Mas assim, até pedir desculpa, né? O pós-jogo saindo hoje um pouquinho tarde. Era pra ter saído mais cedo, mas eu logo cedo já tinha feito o vídeo. E eu parei pra rever, parei pra assistir o que eu tinha comentado. E ainda muito dentro do calor da emoção. Falei muito sobre tactics, falei muito sobre a forma que o time do Guarani tem jogado nesses últimos 2 jogos. E quando eu revi hoje, no fim da tarde, que eu ia postar no meio da tarde, que eu parei, revi e falei, cara, não tem nada a ver com isso. Taticamente, o time do Guarani começou esse campeonato brasileiro de um jeito deplorável. E era uma das coisas que a gente elogiava muito o Maurício aqui no Guarani. Que a gente falou muito, destacou e enalteceu o técnico do Guarani, Maurício, durante o Campeonato Paulista. E acreditava que para uma Série C ele ia dar conta, né? Ele ia dar conta do recado do que está acontecendo. Mas eu acho que tem algumas nuances que é de se comentar. E o problema do Guarani eu acho que não está dentro do campo, não está dentro dos 11 iniciais. Independente dos 11 que comecem, todo torcedor vai ter na cabeça uma escalação clara, definida, que para cada um vai entender que é o melhor. Mas eu acho que o problema não tá dentro disso, cara. E ontem, vendo o pós-jogo aqui no Bugricast, né, que acabou o jogo e eu fui assistir o pós da nossa live aqui no YouTube. E eu acho que o Léo foi muito certeiro em um comentário que falta uma liderança. Falta uma liderança no Guarani. E não tô falando só dentro de campo, não, tá? Não só dentro desses 11 iniciais, mas falta alguém que entenda de futebol definitivamente, alguém que entenda os problemas que o Guarani tem e que esteja preocupado em resolvê-los. Não de se colocar à frente desses problemas como um salvador da pátria, né? Eu entendo muito de futebol, vocês não sabem de nada. E tirar o torcedor, com o perdão da palavra, tirar o torcedor pra merda, que é o que o senhor Pastana tem feito desde que ele chegou aqui no Guarani. Com toda essa arrogância, que eu acredito que venha fruto de uma prepotência absurda, porque se a gente for ver a forma que ele saiu do Guarani da última vez, ele continua saindo arrotando, né? Ele sai do Guarani, sai arrotando e quando volta mais arrogante do que o Pastana que nós já tínhamos vistos. Pelo menos 2 vezes aqui no Guarani, né? Cara, vamos lá, vamos para as considerações, até falando um pouco, até vou entrar um pouco no jogo, mas o problema não tá dentro de campo do Guarani. Eu não acredito que o problema seja com quem entra, com quem deixa de entrar, se o Maurício joga no 4-3-3, se joga no 4-4-2. Eu entendo que assim, tá horrível, e tem que mudar, alguma coisa tem que ser feita. Vale alguns destaques, mas tá faltando, mais uma vez, como foi dito no pós-jogo, tá faltando uma liderança, né, no pós-jogo ao vivo. E outra coisa que foi falado no pós-jogo, que o Pezão, se eu não me engano, falou, falta entregar para cada jogador do Guarani uma caixinha de testosterona, de ter vontade de jogar bola, de ter sangue no olho, velho. Pô, pelo amor de Deus. No Paulista o time parecia que tinha essa garra, velho, essa vontade de jogar bola. Pelo pior que fosse o material humano, o time pô, transpirava, velho. E o que aconteceu? Teve mais tempo para treinar e perdeu essa gana, essa vontade, a ânsia que tinha, porque é o que acontece, né? Parece que todo mundo entra no campo em estado meio febril, né? Com 37,5 de temperatura corporal, que tá meio morrendo, tá meio morto, sabe? Meio dengoso. É a impressão que passa. Então, e eu acho que o capitão da partida de ontem reflete muito bem isso que eu falei, porque foi o Isaac, né? Entrou com a 10 e com a faixa. Eu acho que ele reflete perfeitamente
o pensamento que eu tô tentando passar, que é o jogador em estado febril. Que é o jogador meio morto. É o jogador que você até vê que tem uma qualidade, mas ele funciona só em segunda marcha. Não põe em terceira nem a pau, sabe? É meio morrendo. Parece que tá sempre cansado, sempre tá cansado. Então, é isso que mais me incomoda. É o que mais me incomoda. Agora, falando um pouco, né, do Tati Case, que é o que eu costumo vir aqui conversar com vocês, bater esse papo, bater essa resenha, tem muita consideração a fazer. Muita. Dá pra fazer consideração dos 90 minutos de jogo. Mas se tá tudo tão errado dentro de campo, o Maurício a gente viu que é um cara estudado, velho. É um cara que tem teoria, ele consegue fazer uma boa aplicação de teoria tática para funcionar dentro de campo. A gente viu isso em vários jogos do Campeonato Paulista, né? Mas o que aconteceu de um campeonato pro outro? Nada tira da minha cabeça, no mais puro achismo do mundo, nada tira da minha cabeça de que não é o Maurício que põe esse time para jogar. Nada tira da minha cabeça de que tem interferência externa dos 11 jogadores que entram em campo, das substituições que são feitas, da forma que o Guarani vai jogar. O time do Guarani no Campeonato Paulista marcava num bloco bem alto. Pô, marcação na pressão lá até 35, 30, 35, às vezes até 40 minutos do primeiro tempo. Marcação lá, ó, em cima dos caras, marcando saída de bola. Campo pra caramba nas costas do zagueiro, mas marcando lá no alto, né? E daí com 30 para 35 dava uma baixada, é natural, a intensidade de um jogo profissional não te permite que você fique 90 minutos pressionando lá em cima. Aí ficava os 10 minutos do segundo tempo sem pressionar tanto, com um bloco médio baixo, e aí com 15 de novo voltava a pressionar lá em cima e até uns 30 também. E você não vê mais o time do Guarani fazendo isso. Nenhum jogo. Nenhum dos dois até agora, digo, né? Tanto contra o Maringá quanto o Brusque. O time bloco médio para baixo, deixando o zagueiro adversário sair jogando. Cara, na Série A1, que tinha zagueiro muito mais qualificado, infinitamente mais qualificado que na Série C, a gente ia marcar lá em cima. Lembra do jogo contra o São Paulo que a gente perdeu? O Guarani foi marcar a última linha, a primeira construção do São Paulo. Não achava, os zagueiros não estavam achando bola no volante, o Arboleda não conseguiu sair jogando uma vez. Lembra disso? E aí agora que você pega um enfrentamento, né, dos mesmos jogadores de ataque praticamente, enfrentando um nível técnico da primeira fase de construção, tanto zagueiros quanto goleiros quanto volantes, muito mais abaixo. E você não consegue fazer isso de novo, por quê? O que está acontecendo? Por que a linha do time do Guarani não marca mais alto em nenhum momento? E quando marca, é nitidamente desorganizado. É sair para fazer pressão a moda... É sair fazer pressão de qualquer jeito. Não é igual antes que era organizadinho, sabe? Cada jogador encaixava em um. Você via o Natan pegando meia, você via o Leite pegando o segundo volante, o João Vitor pegando o lateral, o João Marcelo, o Denis Júnior pegando o portador da bola, o Bilu pegando o lateral esquerdo ou o quarto zagueiro, e aí o time subia e encaixava a marcação. O time não faz mais isso, cara. Nenhum dos dois jogos fez. Não foi capaz. Time que conseguia sair jogando bem, primeira fase de construção bem treinada, cara. Fazia uma linha de 3 na saída com o Justin, com o Rafael e com o Murilo. O Emerson abria de ponta esquerda, o João Vitor caía para dentro para ser um meia. O Denis Júnior dava profundidade e ainda saía da posição de centroavante, virava quase um meia para ajudar na organização do jogo pela segunda e terceira fase de construção, ainda aparecia na área. Né? O Bilu saía de fora para dentro. O Caio Melo fazendo invertida. Não qualquer invertida, mas achando os pontas, achando o Emerson, achando o Bilu. O time não faz mais, cara. O time não faz mais. O Anderson Leite pegava a bola, conduzia a segunda fase de construção inteira e soltava no terceiro terço do campo. A gente viu acontecer em um nível de enfrentamento muito maior e muito mais qualificado do que na Série C. Com os mesmos jogadores praticamente.
com os mesmos jogadores. E aí tem que pegar a entrevista do Maurício pós-jogo, que foi ridícula a entrevista pós-jogo dele. Foi a pior coisa que aconteceu. Era melhor não ter tido a entrevista e a gente ficar na cabeça só com o jogo. Porque eu, pelo menos, quando acabou o jogo e eu ouvi a entrevista pós-jogo dele, foi pior do que aconteceu dentro de campo. Porque que jogo que ele viu? Falar que o time do Guarani teve mais volume, o time do Guarani não conseguiu entrar na área. As finalizações, é só você pôr nos melhores momentos que as finalizações foram todas de fora da área. Aí ele falou que teve, mas teve uma bola atravessada no meio da área pelo uma bola atravessada porque o goleiro deles ficou com medo de sair para cortar o cruzamento, porque foi na pequena área. O time do Guarani não conseguiu entrar no terceiro terço do campo. As finalizações foram a longa distância. Eu acho que assim, do que eu vi, tá? Do que eu vi, na minha opinião, e te convido a deixar sua opinião nos comentários também pra gente conversar sobre. Na minha opinião, o único que se salva da partida de ontem foi o Deni Júnior, que é um centroavante, camisa 9, um centroavante tanto de apoio quanto um centroavante de profundidade, e no Guarani ele é usado mais como centroavante de apoio. Centroavante de profundidade, aquele camisa 9 mais durão, aquele cara que faz mais pivô, escora a bola, joga mais de costas pro gol, normalmente tá mais dentro da área. Centroavante de apoio, tá mais perto do falso 9, sai um pouco da posição de centroavante ali que tá sendo marcado pelo zagueiro, aparece no entrelinhas, aquela região do campo entre volante e entre zagueiro, ajuda na construção, joga sempre de costas pro gol. O centroavante de profundidade pode jogar de costas, mas também pode atuar de frente. O de apoio tá sempre de costas, tá sempre puxando um zagueiro com ele para abrir um buraco nas costas dele. Quando tem a bola no pé, consegue articular bem. Ele é mais esse atacante, na minha opinião, tá? Ele é mais esse cara. E o Samuel também tem a mesma característica do que ele nesse quesito, sendo um travante que ajuda na construção, que é mais próximo do que o Caio Dantas era. O Caio Dantas era um baita centroavante de apoio. E o Deni Júnior, eu acho que, cara, ele ainda assim consegue criar uma outra jogada sozinho. E ele vai, domina a bola no meio de dois caras e consegue encontrar um passezinho ou outro. Mas o time não acompanhou o ritmo dele em nenhum momento do jogo. Nenhum momento. O João Vitor, que a gente achou que ia conseguir jogar bem numa Série C, ontem parecia que tava com 40 de febre. Nervoso pra caramba. Morrendo. Aí entrou no meio campo com o Sarará, que eu até acho que entrou bem no último jogo, apesar do fatídico gol contra. Acho que até entrou bem, mas nessa partida, mais uma vez, terrível. Terrível. O Caio se escondendo de jogar bola. E o Isaac, pelo amor de Deus, cara. O jogador que me deixa nervoso. E aí a gente já viu em entrevista do Maurício, o Maurício falar que ele entende o Isaac também como um meia, mas que ele performa melhor como ponta. A gente passa um campeonato paulista inteiro pedindo um camisa 10. Entregam esse tal de Baianinho, que eu também no primeiro jogo não gostei do que ele fez. E quando ele entrou no jogo de ontem também não gostei. Mas trazem um cara 10, né, de ofício, um meia, armador, meia atacante, seja como você prefira chamar. E aí você deixa ele no banco pra jogar com o Isaac. Que entrou mal contra o Maringá. Ele entrou, né? Entrou mal contra o Maringá também. Não tá mais fazendo sentido. Parece que o Maurício do Paulista não é o mesmo Maurício dessa Série C. As ideias muito claras de futebol posicional e jogo associativo que o Maurício tinha e que a gente via sendo implementadas no campo não acontecem mais. O Guarani está tentando jogar um jogo posicional que busca superioridade em outras coisas, porque a superioridade do jogo posicional do Guarani era de passes rápidos para conseguir ter superioridade numérica nos setores específicos do campo e aí conseguir ter superioridades qualitativas dentro disso. Hoje o Guarani está tentando ter superioridade posicional, que é você estar mais bem posicionado que o seu adversário no campo dele.
E o jogo posicional ele passa por 4 prioridades. O técnico pode usufruir das 4 ou pode usufruir de uma só, não vai deixar de ser posicional. O jogo associativo é o toque passa, toque aproxima, é se associar com os companheiros dentro de campo. Para isso o time tem que estar bem treinado, mas a gente viu isso acontecer no Paulista. E aí a outra vertente que seria de jogo apoiado é uma coisa mais menos toques na bola para conseguir chegar rápido no gol, é se defender para poder ser reativo. Dificilmente o time apoiado é um time. Normalmente os times de futebol apoiado são times que têm uma reação, né? Times reativos. O time de jogo posicional ele busca impor a forma dele jogar. E entra naquela mesma coisa que eu já falei no pós-jogo passado, bicho. Naquela mesma coisa que eu falei no jogo passado. O Pastana vem dar uma entrevista e fala que a gente tá tentando resgatar o DNA ofensivo do Guarani. Vem o Maurício no jogo contra o Maringá e fala que o Maringá impôs um jeito de jogar e o Guarani tinha que se adequar no jeito que o Maringá joga. Eu tenho certeza que os dois não se batem, cara. O que não deve ser difícil, né? Até porque a gente nota que ninguém bate com o Pastana. Porque é o salvador da pátria, logicamente. E, bom, o time, vamos lá, só quero falar a escalação do time do Guarani. O Guarani entrou com Fred, Lucas Justin e teve um comentário também no pós-jogo que se o time precisa de uma caixinha de testosterona para entrar em campo, o Lucas Justin precisa de um caminhão para poder ter vontade de jogar bola. Pra, porra, expressar alguma emoção, bicho, porque nem emoção o cara expressa. O Rafael, o Lucão e o Emerson. Inclusive, eu achei que o gol foi falha terrível do Emerson, que marcou à frente do Biel, né? O jogador do Brusque que fez o gol. Aí aqui tá montado no SofaScore um 4-4-2, mas eu acho que foi um 4-3-3, com o Matheus Sarará, o Caio Melo e o Isaac lá na frente com o João Vitor, Denis Júnior e Bilu. O time do Brusque entrou com o Nogueira no gol, eleito o melhor do jogo, por ter feito várias defesas e nenhuma de nem média complexidade. Matheus Pivô na direita, Alemão e Torres, JP Torres, né? Como é que ele chama mesmo? Jean Paul Torres, de quarto back. E lá na esquerda, o Juan, Alex Juan. Meio campo com o Jean, Alex Paulino de Castro e Biel. E lá na frente, com Guilherme Pira, Álvaro e Matias. Diego Matias, jogando num 4-3-3 também. Entraram em campo pelo Guarani Anderson Leite, que conseguiu ter incrível nota 4.4. O Pablo, baianinho. Cristiano, conseguiu mais uma vez atuar na partida. Samuel e o João Pedro Galvão. JP Galvão, né? O Natan saiu de titular para nem convocado para o jogo. Nem entrar em campo. Pelo time do Brusque entrou Roberto, Paulinho Mocelin, Vinícius Faria e Rodrigo Poleiro. Bom, eu acho que, cara, repito, não vou falar muito de tactics nessa partida de hoje, porque eu acho que o problema não tá nisso. Não tá nisso. Eu acho que o Maurício entende a teoria e a aplicação de prática do futebol, porque ele mostrou no Campeonato Paulista que ele entende disso. E aí foi um questionamento que a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber o que tá acontecendo mesmo. Mas, repito, por impressão minha, não tem informação nisso aqui que eu vou falar. Por uma impressão minha, não é o Maurício que monta mais o time do Guarani que vai entrar em campo, tampouco a forma que o time vai jogar. Eu acho que tá rolando essa parada. Tanto pela breve experiência em categoria de base que eu já tive, tanto por uma impressão, cara, porque o Maurício do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro é outro. Tá certo? Por hoje foi isso. Somos o penúltimo colocado da tabela nesse momento. E falo com uma amargura muito grande, cara, uma tristeza profunda no coração. Eu não consigo enxergar nenhuma melhora nesse momento, tá? A não ser que tenha uma reformulação interna que aconteça desesperadamente o quanto antes. Te convido a se inscrever no canal do Bugrecast, né? E a seguir o Bugrecast em todas as redes sociais. A gente está sempre aqui fazendo um trabalho maravilhoso para o torcedor bugrino. Agradecer a você que está até aqui do vídeo, você que acompanhou, te convidar a deixar o like, deixar o seu comentário com a sua opinião, divulgar para quem ama Guarani também.
Te convido também a me seguir nas redes sociais, vitorelli.psd no Instagram e vitorelli.final lá no Twitter. E agradecer a toda a equipe do Bugrecast mais uma vez, principalmente ao Léo Pezão pela oportunidade de estar aqui. Até o próximo jogo. Um abraço.